Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Natan. Estaremos dando continuação na nossa matéria, correto? Vale lembrar a vocês que passamos num primeiro momento um slide bem introdutório, né? Onde falamos em geral sobre desenho, explicamos as diferenças que existem, né? Entre vários tipos de desenhos, correto? Até a gente estar finalizando com o assunto de desenho técnico. Foi uma introdução bem breve, né, bem rápida para poder ser uma coisa mais dinâmica. E o que eu posso dizer, né, que a partir desse momento, esse slide de agora, estaremos falando somente sobre o desenho técnico, ok? Aquele slide anterior é só para contar um pouco, né, sobre a origem, os fundamentos dos desenhos, as diferenças, correto? Quem ainda não assistiu, por favor, assistam essa primeira explicação e estaremos continuando a aula nesse momento. O que eu tenho a dizer para vocês é que desenho técnico é uma aula que, de forma remota, a gente tem que ter muita atenção, ok? Peço a vocês que se dediquem um pouco mais a essa matéria, devido, talvez tenha pessoas aqui na turma que já tenham tido o prazer de ter tido essa aula de desenho técnico. Então, o que eu posso dizer é que é uma matéria muito dinâmica, é muito prática, né, onde estamos sempre inovando e colocando desenhos com um certo grau de dificuldade. É uma escada, né, essa matéria. A gente começa subindo degrau por degrau. Não adianta eu chegar e querer colocar um desenho mirabolante para vocês, que não é a função minha fazer isso, correto? Então temos que ir por etapa, explicando cada momento, cada parte dos desenhos, correto? E nada mais do que até como se escreve um desenho, que também não é de qualquer forma. Estaremos falando isso nessa aula de hoje, correto? E então, qualquer dúvida que vocês venham a ter, peço que vocês me mandem, certo? Ou deixem registrado aí, pode estar me chamando no particular ou pelo grupo mesmo, que pode ser que a dúvida de um pode ser a dúvida de mais. Então, eu respondendo pelo grupo, acaba que eu tiro muitas dúvidas de uma vez, correto? Espero que todos tenham comprado os materiais, que são, né, de extrema importância para nós nessa nossa aula. E nessa aula de hoje, como eu já havia falado na aula anterior, estaremos utilizando alguns desses equipamentos já, correto? Principalmente a régua e o bloco de folhas, correto? Então, estarei explicando um pouco sobre medida também, para quem não tem noção nenhuma sobre isso, para ficar bem claro, onde estaremos usando bastante medidas em milímetros, então precisaremos estar alinhando isso. Peço desculpa a alguns, que talvez pode ser um pouco maçante essa informação, porém é obrigação minha estar passando isso, porque nem todos conhecem sobre régua, trena, milímetro, centímetro e metro, correto? Então essa nossa aula inicial de hoje será isso. Então vamos dar sequência. A seguir, uma lista das principais entidades de normalização. Olha só, o desenho técnico ele é algo, né, de extrema importância e de muito parte técnica, correto? E por ser tão técnico, acaba que temos que seguir várias normas, ok? E estaremos falando sobre algumas só de relance para vocês entenderem que existe a norma e o que ela manda e o que é obedecido. Porém, acaba que isso enraiza em nós e com o tempo vocês não vão nem precisar saber a norma, mas vai saber como é a forma correta de estar fazendo isso. Então esse slide, né, é só para estar mostrando para vocês algumas normas, onde temos as principais, né, que são aí, por exemplo, a ABNT, que é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Vocês já devem conhecer muitas normas por ser desse ramo, né? Então vocês têm que seguir bastante normas e normalização, correto? Então tem várias aí que talvez vocês já conheçam.
vamos utilizar muito a ABNT, vamos utilizar muito a DIN, certo? Que é um instituto alemão, correto? É muito utilizado as normas DIN também. A ISO, que é muito conhecida, né? Onde a gente tem bastante utilização dessas normas da ISO, inclusive normas de qualidade, correto? E a SAE também, que é uma normalização, né, em engenharia. Então acaba que também é uma das principais aí mais utilizadas. Para a questão de conhecimento, vocês devem saber primeiro quais são os tamanhos das folhas, né, como elas são padronizadas. Então, o primeiro tamanho é o formato A0, correto? Seria a folha de maior tamanho. E ela tem a dimensão de 841 por 1189 milímetros, ok? Equivalente a 1 metro quadrado de área, sendo que os demais formatos originam-se da bipartição sucessiva deste, conforme a figura, ok? Vai ter uma figura aí agora e o que acontece? Vamos ver que temos vários tamanhos de folha. E essas folhas elas são demarcadas pelo nome, né? São normalizadas com o nome. Inicialmente A0, depois temos A1, A2, A3, A4 e A5, certo? Então a primeira, ela se originalizou de 1 metro quadrado, correto? Onde a gente tem essas dimensões citadas aí, que é 841 por 1189. E elas então, com essa biparticipação, ela foi dividida e cada metade foi fundando as folhas pormenores, correto? Como o próximo slide pode mostrar para nós, A0 seria o tamanho total dessa imagem, certo? Está até mostrado aí com as medidas. Se partirmos A0 no meio, nascemos A1, correto? Que seria a metade da A0. Se pegarmos a A1 e partirmos no meio, temos a folha A2. E por conseguinte, se partirmos a folha A2 ao meio, teremos a folha A3. E quando partirmos a folha A3 ao meio, teremos a folha A4, que é a folha mais conhecida e mais utilizada, não somente para desenho, correto? O desenho até é a que é menos utilizada, para falar a verdade. Porém, é porque temos vários projetos grandes e esses projetos eles são melhores colocados em folhas maiores. Mas para a aula de desenho técnico utilizaremos a folha A4. Para quem pode, né, perceber, pelo tamanho da imagem aqui parece pequeno, mas a folha A4 é o tamanho de uma folha ofício, correto? É o tamanho padrão de uma folha A4. Então o bloco de folha técnica de vocês pelo menos era para ser, né, se todo mundo comprou corretamente, vocês têm um bloco de folha A4, é onde estaremos fazendo os nossos desenhos. Observação: quando da necessidade de utilização de formatos fora dos padrões estabelecidos, recomenda-se a escolha desses de tal forma que a largura e o comprimento correspondem ao múltiplo ou submúltiplo do formato padrão. Então significa o quê? Quando há necessidades de fazermos alguma alteração em medidas, é adotado, né, como um comprimento múltiplo ou submúltiplo do formato padrão, correto? Então isso é só uma questão de observação para vocês terem em mente, mas, né, em questão de nós aqui estarmos trabalhando, isso não vai interferir. Quadros. As dimensões da folha deve haver um excesso de papel de 10 milímetros no quadro, lados e as margens fica limitada pelo contorno externo da folha e pelo quadro. O quadro tem a finalidade de limitar o espaço para o desenho, conforme a figura abaixo. Então, olha só, os quadros, o quadro seria esse quadro de dentro, correto? Esse quadro maior. Não o da lateral totalmente fora da folha. Esse é onde até está escrito ali um 10zinho dentro, né? A gente tem o número 10.
esse é o quadro que é utilizado, o quadro para desenho. Então significa que a gente só pode desenhar dentro desse espaço, correto? Como padronização, para as folhas A0, A1, A2 e A3, esse espaço do quadro até a extremidade da folha deve obedecer à medida de 10 milímetros, correto? E de um lado dela, somente um lado, a gente obedece como 25 milímetros. O que acontece? Essas margens, elas são feitas de fábrica e o bloco de vocês já vai vir com isso pronto. Para as folhas A4, essa margem não tem necessidade de ser de 10 milímetros da extremidade da folha, e sim 5. Então vocês podem conferir aí. Se tiver um pouco diferente, é questão de fabricação. Mas o que deve ser adotado para os formatos A4 e A5 é 5 milímetros de margem, correto? E num lado maior, mantém-se os 25. Alguns blocos já têm um espaço para legenda. Peço que vocês tenham bastante atenção nesse momento, onde está escrito legenda abaixo, pois mais à frente estaremos explicando como é feita essa legenda. E essa legenda deve ser na parte de baixo da folha, exatamente como está demonstrado aí nessa imagem. As margens são limitadas pelo contorno externo da folha e o quadro. O quadro limita o espaço para o desenho. Então aí, essa imagem retrata uma parte inferior da folha de desenho, onde temos a margem direita, correto? É o espaço entre a linha do quadro e a linha de corte da folha. Então esse espaço é onde no slide anterior estava demarcando como 5 milímetros. A linha de quadro é a linha no qual nós não poderemos passar o desenho depois dela. O desenho deverá ficar somente dentro do quadro. Esse quadro, ele é por essa linha de contorno que a gente fala que é a linha de quadro, ok? E a linha de fora, quando tem e quando não tem, é a linha de corte, correto? É onde é só o acabamento da folha, mas não pode ter desenho de forma alguma nesse espaço. Layout da folha. Quando trabalhamos com a folha deitada, né, como exemplo à esquerda, normalmente utilizadas em folha A3, nós temos a seguinte demarcação para a folha. Nós temos o espaço para a legenda do lado abaixo, um espaço para desenho, que é a parte principal da folha, a parte de maior espaço, e um espaço para texto do lado direito, ligando na legenda. Isso para projetos maiores, ok? Onde há necessidade desse espaço para texto. Não é o caso que estaremos utilizando. Na imagem à direita, retrata mais o uso da folha A4, onde temos o espaço para desenho como quadro maior também, a parte de maior espaço, o parte para texto também ligado à legenda, né? Mas porém a legenda com parte separada. Porém, não teremos esse espaço para texto, ok? Será somente a legenda. Lembrando que a legenda nós estaremos utilizando desta forma, como demonstra a imagem. Somente aquela linha ali, cortando na parte de baixo, com o tamanho total do quadro da folha. Espaço para desenho. O que vem a ser esse espaço para desenho? Os desenhos são dispostos nas ordens horizontais ou vertical. A vista principal é inserida acima e à esquerda na área para desenho. Isso é quando formos falar de vistas ortográficas. Podem ficar despreocupados que não é o momento e no exato momento eu estarei explicando sobre isso. Espaço para texto. Pessoal, essa parte aqui, para não ficar um slide muito cheio, se vocês forem seguindo a apostila que eu já enviei, vocês irão ver mais observações nos espaços para texto. Porém, eu coloquei as principais, onde no espaço para texto
deve haver todas as informações necessárias para o entendimento do conteúdo do espaço para desenho. E são colocadas o espaço para o texto. O espaço para texto é colocado à direita, na margem inferior, ou do padrão de desenho. Quando o espaço para texto é colocado na margem inferior, a altura varia conforme a natureza do serviço. Então, esse espaço para texto, dá para perceber que ele é colocado somente quando há necessidade mesmo, correto? Que é para o entendimento do conteúdo que está na folha. Legenda. A legenda deve ficar no canto inferior direito, nos formatos A0, A1, A2 e A3. Ou ao longo da largura da folha de desenho, no formato A4. Então, retratando ainda daquela imagem passada, a legenda na folha A4 ela é por toda a largura da folha, né, por todo o quadro da nossa folha de desenho. E aí eu vou estar colocando algumas observações onde existe várias literaturas onde exemplificam diferentes tipos de legenda. Porém, estaremos padronizando uma que será a nossa, correto? Que é a seguinte. Como serão as nossas legendas? Cada linha deve conter 15 milímetros, totalizando 30 milímetros o quadro pela largura total da folha. Então, olha só, o que acontece, pessoal? Estaremos fazendo uma legenda, aquela parte de baixo, lá no inferior da folha, teremos a linha de margem, correto? Dessa linha de margem para cima, vocês vão fazer duas linhas por completo, com a largura de 15 milímetros cada, como está mostrada aí a imagem. Nessas linhas de 15 milímetros cada, vocês vão pegar 120 milímetros da esquerda para a direita e farão uma barra, correto? De separação. Nessas duas linhas serão o título e o nome de vocês. Após isso, o restante do espaço que sobra do lado direito, vocês irão dividir ele ao meio, correto? Eu coloquei ali como X e X para exemplificar que vocês deverão colocar a mesma medida para os dois lados, certo? Onde estaremos divididos em 4 quadros pequenininhos. Um para a data, um para a escala, um para a turma e uma para a unidade. Correto? Estaremos explicando o que é isso. Agora, o porquê de eu ter colocado X e X? Pessoal, existem diferentes tipos de blocos de folha. Tem folhas que vêm com 180 milímetros, o tamanho do quadro total. Enquanto tem folhas que vêm com 190, tem folhas que vêm com 170. Como para ficar uma coisa mais fácil, eu não pedi que fosse... não pedi a vocês que comprassem todos com a mesma medida, para não ter problema de vocês falar que não encontraram na medida que eu pedi. Então, assim, não é uma coisa que interfere muito na nossa aula. Então, eu deixei bem aleatório, para cada um pegar o que encontrasse. E aqui, alguns vai ter mais espaço para desenho, outros terão menos, mas é muito pouca diferença. Então, o X e o X ali significa que no restante da folha de vocês, vocês irão dividir ao meio. Por exemplo, o quadro de folha do meu bloco, ele tem 180 milímetros no total. Se eu pegar 120 milímetros, que é referente ao título e o aluno, irá me sobrar 60 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Pegar esses 60 milímetros e dividir ao meio. Eu vou ter 30 milímetros de um lado e 30 milímetros do outro. O que significa onde estaremos colocando essas informações, como data, escala, disciplina, turma e unidade. Correto? Qualquer dúvida é só me chamar. A norma NBR 8402, que é uma norma da ABNT de 1994, normaliza as condições para escrita utilizada em desenhos técnicos e documentos semelhantes. Visto
ou visa, né, a uniformidade, a legibilidade e a adequação à microfilmagem e a outros processos de reprodução. Então, para exemplificar, eu coloquei essa imagem abaixo, como é a caligrafia técnica, correto? O qual será a nossa atividade, primeira atividade que vocês estarão fazendo no bloco de folhas. Tabela, proporções e dimensões de símbolos gráficos. NBR 8402, ABNT 1994. Essa é a norma que regulamenta as questões das letras e os algarismos que serão utilizados para a escrita, correto? Aí está a forma como é representado cada letra para ser correspondido por uma tabela. Essa tabela é fornecida por essa norma, correto? E nela podemos ver que temos diferentes medidas para letras e as formas como são feitas a letra e os tamanhos. Lembrando que aí temos como, por exemplo, o H como a altura da letra maiúscula, o D como espessura da linha. Isso é quase que, para o nosso entendimento, é desconsiderável, então eu não levo em consideração. Espaço entre letras, como simbolizado aí a letra A, eu também não estarei avaliando isso, correto? E espaços entre palavras, como a letra E, que eu também não estarei avaliando isso, por ser uma matéria onde hoje em dia é utilizado muito o AutoCAD. Porém, é passado para vocês entenderem que, né, temos padrões para isso, e essas letras têm espaçamentos, têm tamanhos e tudo mais. O que estaremos seguindo rigidamente é a questão dos tamanhos das letras e como é feito a escrita, correto? Vou passar agora a tabela que é no qual estaremos utilizando. Por questão de entendimento para vocês também sobre a matéria, a escrita pode ser vertical ou inclinada, em um ângulo de 15 graus para a direita em relação à vertical. Isso não estaremos utilizando, vamos colocar ela somente na vertical, sem ser em ângulo, correto? Olha só como mostra a figura abaixo, que é uma tabela, nós temos as dimensões das letras, onde temos a altura da letra maiúscula como H, a altura da letra minúscula como C, a distância mínima entre caracteres, que é a letra A, onde não estaremos utilizando, né? Ou melhor, estaremos utilizando, mas não vai ser de forma rígida, né? Eu não estarei cobrando isso a fundo. Distância mínima entre linhas de base, isso aí estaremos utilizando, correto? Distância mínima entre palavras, que é a letra E, e a largura da linha, que é a letra D, que não estaremos também cobrando de forma rígida. Pessoal, podemos alinhar, né? Vocês podem ver que tem uma relação de medidas entre tamanhos. As mais comuns vamos pegar pela altura da letra maiúscula. Segue a linha e vocês vão ver que nas dimensões as mais utilizadas são a de tamanho 7, tamanho 10, 14 e 20. Correto? Então, para a nossa atividade de hoje, estaremos fazendo uma atividade com a letra no tamanho 20, correto? Só para vocês pegarem a mobilidade de fazer as letras. Pessoal, essas são as letras e como vocês devem fazer. Lembrando que deve ser exatamente como está no desenho. Não pode ser um A redondinho, não pode ser um C quadrado, é exatamente como está aí. Quem preferir, tem essa mesma imagem na apostila, porém lá tem mais algumas simbologias que eu não coloquei, não há necessidade, e eu só coloquei o alfabeto maiúsculo, o alfabeto minúsculo e de 0 a 9, correto? Então eu peço a vocês que fiquem bem atentos a isso.
onde, por exemplo, temos a letra A, que pode ser feita de duas formas, de forma minúscula, correto? Então, temos que obedecer essas formas exatamente como são. Então, para isso, a nossa primeira atividade será isso. Vocês deverão fazer o alfabeto com letra maiúscula, o alfabeto com letra minúscula e os números de 0 a 9. Os números romanos não têm necessidade. Então, peço a todos isso. Como serão feitas essas atividades? Para isso, eu tenho que explicar a questão das réguas. A régua, pessoal, vocês podem pegar, para quem não tem entendimento sobre isso, tá? Eu vou colocar, tem a imagem abaixo para estar relatando. Então a régua ela é dividida em centímetros, correto? Que são esses risquinhos maiores identificados como 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem ter réguas de 20 centímetros, réguas de 30 centímetros ou 40 centímetros. Depende de qual que vocês compraram. Então, o número que está na régua é o equivale ao centímetro. Cada centímetro, eles são divididos em 10 partes iguais. Cada parte desse centímetro é designado como milímetro, ok? Então, 10 milímetros é o equivale a 1 centímetro, como mostra a imagem abaixo. Do 0 até o 1, nós temos 10 risquinhos. 10 não, 9, porque o 10 já é o que inteira o tamanho do centímetro. Então, temos 10 partes. A junção das 10 partes é o equivale a 1 centímetro. Então, nos nossos desenhos, estaremos falando sempre, as medidas em milímetros. Então, seria a quantidade de risquinhos que vocês têm na régua, correto? Isso para ficar bem entendível. Quem tiver alguma dúvida, pode estar me mandando. Como deverá ser feita a atividade no bloco de folha? Olha só, eu exemplifiquei aí com esse bloco de folha. E como deverá ser feita? Vocês pegarão a margem superior da folha, correto? Que é a sua margem preta, e estarão alinhando com a linha da sua régua 0. Pessoal, atento a isso. Tem muitas pessoas que colocam a ponta da régua na margem. E aí vocês erram. Não é a ponta da régua, porque a régua ela tem um espaçamento vazio, sem medida, da ponta, da extremidade dela até o risco 0. Toda medida ela deve começar do 0, correto? O 0 é a partida. O risquinho que equivale a 0 é a partida da sua medida. Então, como eu mostrei aí, vocês têm, olha só, o 0 alinhando com a margem. Então, como vocês farão? Vocês colocarão primeiro marcando 28 milímetros e irão traçar uma linha bem fininha, bem de leve, correto? Não é para derreter o lápis na folha. É simplesmente para pegar e passar bem leve sobre essa medida. Para quem tiver com dúvidas de como que vai alinhar essa linha, vocês colocam 28 milímetros de um lado, 28 milímetros do outro, dá um pontinho de marcação e alinha esses dois pontos. Aí vocês terão uma reta nivelada na sua folha, sem problema algum. Então vocês fizeram a primeira linha, que a gente vai chamar que é a linha de base, aonde a sua letra irá tocar. Depois dessa linha de base, vocês agora vão partir dela, tá, pessoal? Bem atento. A linha que vocês fizeram, que é a linha de base, vocês vão pegar ela agora e vai medir como se ela fosse o 0. E dela para cima, pessoal, atento, linha de base para cima, não para baixo. Vocês vão pegar a linha de base para cima e irão marcar 14 milímetros e depois marcar 20 milímetros, ok? Lembrando, linha de base marca um pontinho no 14 e depois linha de base marca um pontinho no 20. Aí vocês irão traçar as outras duas linhas como está exemplificado aí. Mas para que isso? A linha que vocês traçarem no espaço de 20 milímetros, usando como a linha de base a referência 0, vocês terão um espaço de 20 milímetros. Esse é o tamanho para as letras
as letras maiúsculas, como está exemplificado aí, A, B, C, D, ok? Então isso são as letras maiúsculas, elas devem tocar a parte de baixo, que é a linha de base, e somente na parte de cima, que é a linha de tamanho para letras maiúsculas, correto? E a linha de 14 milímetros, que é a linha um pouco abaixo dessa de 20, vocês estarão com a medida para letras minúsculas, correto? Então as letras minúsculas elas devem tocar também a linha de base e tocar a linha de 14. Para isso vocês estão alinhando o tamanho das suas letras e padronizando essa medida. Correto? Como está exemplificado aí. A, B, C, D, F. Ok? Lembrando, letras como B, D e F, a parte que passa do tamanho da minúscula é somente a que vai tocar até na letra maiúscula, como a letra B, por exemplo. A voltinha da letra B, ela fica no tamanho da letra minúscula. Somente a parte que sobe do B vai tocar o tamanho da letra maiúscula. Espero que tenha todos atendido. Está bem exemplificado aí nessa imagem. Então, pessoal, lembrando que não é para fazer as letras conforme esse slide não, correto? Esse slide eu só usei para estar mostrando para vocês. As letras padrões são essas aqui. Vocês deverão fazer dessa forma. Porém, esse slide é só para mostrar o tamanho para vocês de como deverão ser feitas as linhas para padronizar. Como vocês precisarão de mais de que uma linha, vocês vão pegar a linha de base e sempre fazer o mesmo processo. Marcar 28 milímetros para baixo e dos 28 você marca para cima 14 e 20, correto? Que aí vocês estarão fazendo mais uma linha. O espaço que sobra entre o espaço 20 até a linha de cima vai sobrar 8 milímetros. Essa é a folga entre uma letra e outra, correto? Da linha de cima para a linha de baixo, para não encostar uma letra na outra, correto? Qualquer dúvida podem estar me mandando. Aqui eu coloquei um slide, ó. Vocês vão alinhar o zero com a margem superior da folha, traçar uma linha fina 28 milímetros abaixo da margem, é a linha que vamos utilizar a base para escrever. Traçar duas linhas acima da linha de base, uma com 14 milímetros para a letra minúscula e outra com 20 milímetros para a letra maiúscula. Irá restar 8 milímetros da margem para a linha máxima de letra maiúscula, que é o espaço que teremos da linha também de base para a letra de baixo, correto? Deverá repetir os processos da linha até o final da folha, sempre a linha de base sendo a margem e puxando 28 milímetros para baixo até o final da folha, para escrever todo o alfabeto de forma maiúscula e minúscula, também os números de 0 a 9. Ok, pessoal? Desculpa o vídeo ficar tão extenso, mas é para ficar bem entendível. Espero que todos tenham entendido a matéria. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, pode estar me chamando. E eu agradeço a todos pela participação e atenção na nossa aula de hoje. Até a próxima aula.